Você já deve ter ouvido muito brasileiro falar que político é tudo igual. Todo mundo rouba, que a gente não sabe votar, que a gente não tem memória. Mas quem é o brasileiro? O brasileiro, meu amigo, é o João. O João não lembra em quem votou nas últimas eleições, mas vai votar de novo esse ano. Em qualquer um, claro, porque ele acha que todos são iguais. João não é muito chegado em política, e por isso vamos explicar para ele como funciona o sistema político brasileiro. Esse é o Brasil, terra de João. O Brasil é um país que se divide em 3 esferas: a federal, que engloba todo o país, a estadual, que diz respeito aos estados, e a municipal, que são as cidades. Além das 3 esferas, existem 3 poderes que as administram: o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo é aquele que redige e vota as leis. O executivo é aquele que as executa, ou seja, divulga as leis e as aplica. O judiciário é aquele que julga quando a lei não é cumprida. Ao mesmo tempo, um poder fiscaliza o outro. Em cada esfera, o poder é exercido por pessoas diferentes. O legislativo é representado pelos deputados federais e pelos senadores no país, pelos deputados estaduais nos estados e pelos vereadores nas cidades. O poder executivo é exercido pelo presidente da República no país, pelos governadores nos estados e pelos prefeitos nos municípios. O poder judiciário é exercido pelos tribunais federais, pelos tribunais estaduais e pelos juízes. Portanto, para que uma lei passe a afetar a vida de João, o que acontece é o seguinte: o legislativo cria a lei e a aprova. O executivo a publica e fiscaliza sua aplicação. E o judiciário está lá para fazer João pagar, caso ele não a respeite. Então, é assim que as coisas funcionam. Entendeu, João? Não, né? Tudo bem. Assiste o episódio 2 que a gente te explica melhor. Até lá! Olha o João aí de novo. Nossa, cara, eu já tava achando que você não viria. No episódio passado, você pareceu meio confuso. Tá confuso ainda? Fica tranquilo. Hoje a gente vai falar só sobre o legislativo. Assim dá pra você entender melhor, pode ser? É o seguinte, o legislativo é o poder que se envolve mais diretamente com as leis. Justamente porque elas são as ferramentas de trabalho dele. O que ele faz é escrever leis novas e modificar as antigas. Afinal, o mundo muda e as leis também precisam mudar. Além disso, o legislativo também vota a aprovação de uma lei nova ou a modificação de uma antiga. Agora, o processo pelo qual uma lei passa até ser aprovada e entrar em vigor é um pouco diferente dependendo da esfera. Nas esferas municipal e estadual, quem opera o legislativo são os vereadores e deputados estaduais, respectivamente. Não tem muito segredo, pois, via de regra, tudo é criado, discutido e votado dentro das câmaras e assembleias. No caso da esfera federal, é um pouco diferente. Os responsáveis por criar as leis são tanto os deputados federais quanto os senadores. E juntos, eles formam o Congresso Nacional. A diferença é que enquanto os deputados federais representam a população dos estados, os senadores representam o estado em si. Isso significa que um estado com 20 trilhões de pessoas vai ter mais deputados eleitos que um estado com 20 pessoas, mas o número de senadores desses 2 estados vai ser o mesmo. Se não houvesse a Câmara dos Deputados, os estados com mais pessoas ficariam mal representados, e se não houvesse o Senado, os estados com menos gente não teriam voz. É importante que você saiba, João, que o poder legislativo está muito ligado ao executivo por diversos motivos. Um deles é que as leis aprovadas pelo legislativo também passam pela aprovação do executivo. Se o presidente, o governador ou o prefeito não aprovarem alguma lei do legislativo de sua esfera, ela volta para os senadores, deputados e vereadores para alteração. Eles ainda podem insistir na lei e usar recursos para que a lei seja aprovada mesmo sem o executivo, caso haja maioria no Congresso ou nas câmaras. Ou seja, João, sempre que você não gosta de uma lei, não adianta culpar o executivo, porque ela foi criada e votada pelos deputados, senadores e vereadores. Sabe? Aqueles que o pessoal vota sem nem saber quem é ou o que faz. O legislativo também é responsável por fiscalizar a si mesmo e ao executivo. Ou seja, caso alguém do executivo esteja fazendo alguma coisa errada, é pro legislativo que ele tem que prestar contas. É o que acontece, por exemplo, nas CPIs. Tem outra coisa que é importante você saber sobre o poder legislativo. Ele aprova ou não o orçamento do executivo. Sempre que um presidente, governador ou prefeito é eleito, ele tem que fazer um orçamento explicando como vai usar o dinheiro do povo. O legislativo é quem aprova ou não esse orçamento. Se ele não aprovar, o executivo precisa fazer outro. Então, João, basicamente é isso que o legislativo faz. Claro, nunca é só isso. O que eu aconselho a você que vai votar é dar uma pesquisada no site do governo para entender bem como as coisas funcionam. Explicam até como um cidadão pode propor as próprias leis. Agora que você já sabe sobre o legislativo, dá uma olhada no episódio 3, que a gente fala sobre o executivo. Oi, João. Tava dormindo, né? Bom, toma um café e vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o executivo.
Você lembra que o executivo é o presidente, os governadores e os prefeitos, né? E você também lembra que esse é o poder que veta, sanciona e publica as leis. Mas não é só isso que ele faz. Ele também administra sua esfera e faz as leis serem cumpridas. Lembra de como funciona para uma lei ser aprovada? Lembra que isso passa por um monte de gente? Existem muitos senadores, deputados e vereadores no legislativo, mas no executivo existe apenas um representante em cada esfera. E você acha que dá para ele fazer tudo o que precisa sozinho? Não, não dá mesmo. Por isso ele tem seu poder auxiliado por ministérios e secretarias. Funciona assim: se o legislativo aprovar uma lei que diz que todo cidadão com mais de 18 anos precisa ser vacinado contra a dor de cotovelo, é o Ministério da Saúde quem vai fazer isso ser aplicado. O ministro é nomeado pelo presidente, e em nome do presidente, vai mobilizar os postos de saúde e viabilizar a aplicação das vacinas. Não tem tempo suficiente no mundo para uma pessoa cuidar sozinha de tantos assuntos, como saúde, educação, cultura, segurança e meio ambiente. Por isso, cada uma dessas áreas tem um ministério, que serve como braço administrativo do presidente. O mesmo se aplica nas outras esferas. Os governadores e prefeitos têm à sua disposição as secretarias, e sem esses órgãos seria impossível administrar. Por isso que é tão importante conhecer as ideias e as alianças dos candidatos ao poder executivo, já que são eles que ocuparão os cargos de ministros e secretários. Administrar tudo isso significa também garantir os direitos e exigir os deveres dos cidadãos. É por isso que as escolas, a polícia, os hospitais e os postos de saúde ficam a cargo do executivo. Os cidadãos têm deveres com essas instituições, enquanto elas garantem os seus direitos. Bom, acho que isso já deu uma base. Se quiser se aprofundar mais, dá uma olhada no site que a gente linkou aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o judiciário. Imagina um mundo em que o poder judiciário não exista. Deputados aprovam leis e presidente, governadores e prefeitos botam as instituições para fazer elas funcionarem. Aí você sai de casa, é atropelado, roubam sua carteira e batem em você. Os culpados por isso são detidos, porque isso tudo é contra a lei. Mas, se não existe judiciário para julgar essas pessoas, as penas e indenizações não são estipuladas de forma justa. E aí tudo vira uma zona, onde infrações brandas têm sentenças pesadas e pessoas que cometeram crimes sérios continuam fazendo as mesmas injustiças por aí. Ou seja, sem o judiciário, ninguém é julgado de forma justa. E se isso não acontece, não há equilíbrio entre a gravidade dos crimes e as sentenças impostas, já que as leis são uma coisa teórica, uma ideia do que pode vir a acontecer. E cada caso é um caso. É para resolver esses impasses que o judiciário interpreta e utiliza as leis. Afinal, tem vezes que alguém precisa ser punido e tem vezes que alguém precisa ser compensado. Agora, diferente do juiz do MMA, o poder judiciário não vem em pronto-socorro quando você está sangrando no chão. Nesse sentido, o judiciário funciona mais como a sua mãe. É, a sua mãe mesmo, João. Lembra quando seu irmão mais novo te batia e você revidava? Ele ia correndo chamar a sua mãe. Ela estava de boa quando foi chamada para resolver a situação. Com o judiciário é a mesma coisa. Ele só intervém quando provocado e para provocá-lo é preciso mover uma ação. E lembra, João, que cada caso é um caso? Por isso o judiciário, diferente dos outros poderes, não é dividido só por esferas. Ele também é dividido por matérias. E o que são as matérias, você me pergunta? Elas são as diferentes áreas da justiça, divididas entre justiça comum, que engloba, por exemplo, o direito civil e o penal, podendo ser federal ou estadual. E as especializadas, a justiça do trabalho, a eleitoral e a militar. Cada uma com diferentes representantes. Elas são muitas, muitas mesmo. Então, se você quiser entender mais, clica nesse link que você vai encontrar um organograma lindo. Agora, o que realmente importa aqui é que todos eles têm um tribunal superior de acordo com a matéria. E todos eles estão submetidos diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Sempre que houver um conflito que lese ou ameace a Constituição, o STF pode intervir. Os representantes dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal são ministros, e diferentemente dos outros cargos do Judiciário, que são preenchidos através de concurso público, eles são escolhidos pelo Executivo e aprovados pelo Senado. Exatamente, João. Não existe votação popular para o Poder Judiciário. Trabalhando junto com ele está o Ministério Público, que não faz parte de nenhum dos três poderes, e que tem essa autonomia justamente porque é o órgão responsável por preservar os interesses da sociedade no caso de uma injustiça concreta ou em potencial. Ou seja, é ele um dos principais provocadores do Poder Judiciário, colhendo denúncias, investigando todas elas e propondo uma ação se isso for necessário. E para garantir o direito à orientação jurídica e defesa de quem não tem condições de pagar, existe a Defensoria Pública também.
Então, João, esse foi o último poder que faltava. Tá aliviado? Agora me fala, João, que diferença isso vai fazer na sua vida? Não, João! Não faz isso com a gente! Isso faz toda a diferença. No episódio 5, sim, tem o episódio 5, a gente te explica por quê. Então eu acho que é o vídeo mais importante agora que você tem uma base. Até lá! E a chegada é grande hora, João. O último episódio. Mais 3 minutos e te deixaremos em paz. Bom, nós explicamos como funcionam o legislativo, o executivo e o judiciário. Então você já entende a base do sistema político brasileiro. Mas o mais importante, João, não é o que você sabe, é o que você vai fazer com isso. A gente explica. Um cidadão politicamente consciente é um cidadão politicamente eficiente, que vai cobrar as pessoas certas pelos motivos certos e do jeito certo. Ou seja, agora você sabe que bater na porta do presidente para reclamar a mudança de uma lei não adianta nada, porque quem cuida disso é o legislativo e não o executivo. Aliás, quando o presidente pode fazer o que bem entender, passando por cima do legislativo, que nada mais é do que o representante do povo, isso se chama ditadura. Se esse não é o país que você quer, aproveita as eleições e muda isso. Ah, já sei, nem precisa falar. Você acha que político é tudo igual, né, João? Sabe por que é tudo igual? Porque você não lembra em quem votou há 4 anos. Porque você não lembra o que eles te prometeram e também não fez nada para reclamar as coisas certas para as pessoas certas. Eu vou te dar uma dica, João. Pesquisa bem quem você vai votar. Joga o nome dele num site de pesquisa, vê o que ele já fez. Aí sim você decide em quem você vai votar. Mas não esquece não, tá? Nos próximos 4 anos, João, tenta acompanhar o que ele vem fazendo. Aliás, acompanha todo mundo, até em quem você não votou. Os sites da Câmara dos Vereadores, dos Deputados e o site do Senado têm informações completas de quem são as pessoas que ocupam as cadeiras e o que elas têm feito. Mais ainda, lá também tem o telefone e o e-mail para cobrar aqueles que foram escolhidos por você para te representar. Cansa, né, João? Leva tempo, né? Mas reclamar também. Então, que tal usar sua energia para uma coisa que realmente dê resultado? Não importa qual seja a escolha ideológica, desde que você saiba o que está fazendo e por que está escolhendo isso. Pode votar no candidato que você já conhece, votar nulo e até fazer voto protesto escolhendo quem está ali de brincadeira. Mas entenda por que você está fazendo isso. Entenda o reflexo disso. Entenda o desperdício de oportunidade que é usar um voto sem entender a função dele. Votação não é piada, João. Nem brincadeira e nem perda de tempo. A não ser que você faça virar tudo isso. O Brasil é responsabilidade sua, João. Sua. Você pode ser um pedacinho pequenininho nisso tudo, mas isso não tira sua importância. Sabe por quê? Porque o João sou eu aqui falando. É a galera que escreveu esse texto e quem te desenhou e te animou. É sua mãe, seu pai, seu irmãozinho, sua namorada, o cobrador do ônibus, o pedreiro da obra da frente. O João é você e o Brasil é responsabilidade sua. Compartilhe esses vídeos com outros Joãos. E nessa e nas próximas eleições, não jogue seu voto no lixo. Quem sabe assim, daqui a alguns anos, começaremos a construir um Brasil consciente, coerente e coletivo.